gente tem muito a aprender, inclusive com as diferenças, com o que a gente tem de divergências às vezes, né, em como cada geração pensa. Inclusive é sobre isso que a gente vai falar agora no nosso programa. Olha só, de um lado os baby boomers que cresceram ao som da máquina de escrever e valorizam a estabilidade e o esforço. Do outro lado, a gente vê a tal da geração Z conectada praticamente desde o berço, viu? E tem como propósito a agilidade, a liberdade. No meio disso tudo, a geração X, que viu o mundo migrar do analógico para o digital. Também os millennials, que desafiaram padrões, reinventaram o mercado e fizeram do trabalho um reflexo de quem são. Quantas diferenças, Abiane? Diante das notícias de que o número de pessoas com idade superior a 60 anos vai chegar a 1/5 da população mundial até 2050, nasce a chamada geração beta, que inclui os nascidos neste ano, são jovens, até 2039. E aí vem a pergunta, como conciliar tantas visões de vidas diferentes dentro da mesma família, de uma empresa, de uma sociedade? Olha, dos baby boomers, então, até a geração beta, já parou para pensar em quais são as principais diferenças entre essas gerações? Como cada uma enxerga uma realidade, um desafio, uma rotina na nossa vida? É o que a gente vai descobrir agora. Quem nos explica esse assunto é a especialista em neurociência e inteligência emocional, Karina Farinello. Karina, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, que bom viver a tarde com você, fica à vontade, Muito viu? bom estar aqui, obrigada pelo convite, Imagina. de estar aqui falando desse assunto. E que introdução maravilhosa. Eu fiquei Obrigada. assim, gente, que lindo. É porque a gente começa a pensar, né? A gente primeiro tem pressa de tudo. E quando a gente pede, né, algumas pessoas, não digo perder, mas quando elas vão, né, morar com o papai de novo, a gente fica pensando, né, o que eu aprendi com a minha avó, com o meu pai, que eu posso levar para a vida e que às vezes eu esqueço e a gente não dá tanta importância na hora. Sim, e a gente pensa assim, onde isso se perdeu? É. Por que se perdeu no meio do caminho de tantas gerações, tantas mudanças? Porque as nossas, a geração, esse rótulo que dão, ele é com base no momento de vida, é com base no nosso ambiente, é com base nos valores, com base nas situações. Quando a gente pensa nos baby boomer, eles são pós-guerra. Então, assim, para eles, o que eles queriam? Eles queriam segurança, estabilidade. A gente precisa manter o que a gente tem, família segura. Então, era a casa, o casamento. Passar no concurso? Passar no concurso e ficar a vida toda, porque eu quero paz, vida feita, estável. Aí, de repente, chega a geração X, que ela vira e fala assim, não, eu não quero isso de estabilidade, eu quero agilidade, eu quero conquistar as coisas. E aí a gente vê muito da alta performance, resultado. Então, aquelas pessoas que começaram a trabalhar 12, 14 horas e falar assim, é isso, porque tem que trabalhar, a gente tem que conquistar, a gente precisa de liberdade. Aí, de repente, vem os millennials, que é eles, a geração Y, para quem conhece como geração Y. Aí eles falam, calma, a gente precisa buscar um equilíbrio. Eu quero um equilíbrio, porque não pode ser tão assim, eu tenho minha vida pessoal, eu preciso olhar para minha família. No trabalho eu não posso trabalhar 12, 14 horas, eu tenho que buscar esse equilíbrio. E começa a olhar para o equilíbrio. E as coisas vão mudando, e aí vem a geração Z, que fala, não, equilíbrio não, primeiro eu, primeiro a minha qualidade de vida, primeiro minha família, as minhas coisas, trabalho, eu tenho horário para entrar, horário para sair, eu tenho projeto para eu entregar, e é isso, porque eu tenho que olhar para mim. E agora, chegando nessa geração, né, aí o que eles querem? Olhar para si cada vez mais, buscar propósito. As coisas têm que ter um propósito. Para que eu vou fazer isso? Tem que ter um propósito para eu fazer isso. E quando a gente pensa, o que molda? É o ambiente. Hoje é tudo é corrido, tudo para agora. E aí como que a gente faz, né? Para equilibrar tudo isso. Né? Muitas vezes a gente pensa que a geração mais nova olha e fala assim, não, mas essa geração, principalmente no mercado de trabalho, eles não se atualizaram, eles não sabem, eles não buscam, não dá para trabalhar com eles.
E quando eles olham para os mais novos, eles falam assim, não querem nada com nada. A geração mimimi, não querem trabalhar. Quando a gente olha, qual é o certo e qual é o errado? Os dois estão certos. Porque um cresceu num mundo onde o tempo era diferente, onde eu ia esfriar o leite do meu filho, do meu neto, aqui, onde eu ouvia o barulhinho do leite caindo e ele levantava assim para só ver fazer espuminha. Hoje não, hoje é tudo muito rápido. Então, antigamente tinha esse tempo, hoje não. Hoje é muito mais rápido, essa busca pelo rápido, imediato. Então, e aí olha para o outro e fala que ele está errado. Não. E um tem muito a aprender com o outro, né? Muito e como é que faz essa ponte, então, Karina, para a gente fazer essas gerações que pensam tão diferentes conversarem, sentar na mesma mesa e entender o que elas têm em comum, como elas podem somar juntas? Quando a gente para olhar e pensar o que vai ligar é a comunicação. A comunicação, ela faz a ponte em qualquer área, em qualquer fase da vida, seja ela no mercado de trabalho, seja ela em casa, no relacionamento. Comunicação é tudo. E quando a gente fala comunicação, vem à mente aquela questão do falar. Sim, daí você fala assim, o jovem de hoje não fala nada. Você perguntar, tudo bem? Tudo. Acabou. Tudo bem. Mas a comunicação, ela não começa no falar, ela começa no ouvir. E hoje a gente falha no ouvir. Se a gente para ouvir os nossos pais, os nossos avós, a gente começa a aprender muito com eles. Se os mais velhos param para ouvir essa geração nova, que tem muito a agregar, ela vai ouvir, vai aprender. Quando a gente olha para a geração mais velha, tem a questão, o que eu posso aprender com os mais velhos? Eu posso aprender a questão do tempo, respeitar o tempo, viver processos. Porque hoje, os mais novos não respeitam o tempo, não vivem processos. Por isso que eu falo assim, para quem tem filhos, coloque os filhos no esporte, numa aula de música. Por quê? Vão aprender a viver processos. Ninguém vai sentar num piano e tocar bar logo de cara. Primeiro você precisa aprender a nota, ouvir a nota, depois eu vou treinar a mão direita, treinar a mão esquerda, juntar. É um processo. E a geração de hoje não quer viver processo, porque está tudo muito rápido. Há um clique. Há um clique eu tenho o carro do aplicativo. Há um clique eu tenho o meu almoço. Então é tudo muito rápido. Então, e a culpa é dessa geração nova? Não. Eles nasceram nisso. Eles nasceram nesse mundo. Não é que eles não querem trabalhar, eles não querem nada com nada. É que o mundo, a sociedade, ofereceu isso para eles. E eles vão se adaptando. E da mesma forma que eles vão aprender processo com os mais velhos vão aprender essa questão da inovação. Algo muito importante que os mais velhos têm a aprender com os mais novos, essa geração nova, é o se permitir errar. Porque eles vêm de uma, assim, eu não posso errar. De uma rigidez, né? Eu não posso errar, eu não posso falhar. Eu preciso fazer tudo certo, eu preciso atender às expectativas. E os mais novos, tá tudo bem. Se eu errar, depois eu faço de novo, eu dou um jeito. Eles têm essa vulnerabilidade, eles se permitem. Então, quando a gente olha para as gerações, a gente começa a ver coisas lindas em cada uma delas. E tem um diferencial, assim, que tem muitas pessoas, principalmente no mercado de trabalho, que não estão sabendo aproveitar isso. É verdade. A gente foi até as ruas para conversar com algumas pessoas, para falar um pouquinho da sua época, um pouquinho de saudosismo. Vamos dar uma olhada. Oi, Ivy, oi, Gui. Hoje eu vim para as ruas para saber como cada geração se molda. Será que era mais fácil ser jovem antigamente ou agora? Bora conferir! Me diz uma coisa, era mais fácil ser jovem antigamente ou é mais fácil ser jovem agora? Antigamente. Por quê? Porque antigamente não tinha tanta maldade no mundo que nem tem agora. E para a senhora, era mais fácil ser jovem antigamente ou agora? Agora. Por quê? Por causa da sabedoria que a gente já tem, né? Da convivência, de tudo que se passa, né? Dos conhecimentos, tudo isso. Ser jovem, antigamente era mais gostoso. Por quê? Era tudo mais livre, não tinha muito
não tinha muita maldade, entendeu? Antigamente era bem melhor. Por quê? Nossa, agora tá uma maldade demais. O que a senhora acha que é o mais diferente dos jovens de antigamente para os jovens de agora? A comunicação, né? Que é muito difícil, né? Até mesmo com os filhos da gente. Que é muito computador, muito celular. Não tem aquela convivência assim de correr, brincar, sabe? Fazer as atividades do dia, né? Que legal, né? E eu achei bonito algumas coisas ali, que eles, vários, né? Eu acho que 2 ou 3 falaram que é mais difícil por causa da maldade. Essa coisa da falta, talvez, de segurança, né? Tem preocupado bastante, né? Sim, tem uma questão que a maldade sempre existiu. A gente não tinha muito acesso às informações. Então a gente ficava sabendo de um caso ali que aconteceu na vizinha, na rua de baixo. Depois ia... Agora não, é muito imediato. Aconteceu, tá todo mundo vendo. E tem uma coisa muito importante, que o nosso cérebro, ele não distingue assim o que é real do que é imaginário. Então, toda vez que a gente vê uma notícia ruim, ele entende que é uma nova. Então, se eu assisto a mesma notícia de manhã no repórter, depois à tarde, depois à noite, ele entendeu que foram 3 vezes que aconteceu. Hoje o dia inteiro foi de notícia ruim, O né? dia inteiro, nossa, só acontece notícia ruim. Claro, por todos esses recursos, tudo que tem, a gente observa que vem aumentando, sim, né? Mas sempre existiu essa questão. E, Karina, quando a gente olha, a gente falava na abertura, essa relação da proporcionalidade, né, no número de pessoas mais velhas e de pessoas mais jovens no Brasil, porque essa pirâmide tem mudado, né? E a gente deve ter, em alguns anos, mais idosos do que jovens e crianças no nosso país. E pessoas mais velhas que estão cada vez mais ativas, Mais né? ativas, no exato. mercado de trabalho, fazendo suas atividades. Se a gente não começar a entender também esse jeito de dialogar e de convergir enquanto gerações, o que pode acontecer com a gente? E isso muda tudo. Muda a questão da saúde, muda a questão do comércio, as empresas, porque a forma de comprar é diferente. As pessoas mais velhas ainda preferem ir na loja, olhar o produto, comprar. Hoje, num clique, o produto já está chegando na minha casa no mesmo dia. Então, tudo vai mudar. É muito importante, e além do mais, que hoje as pessoas estão demorando para envelhecer. Então, eles vão ficar muito mais ativos. Então, a gente vê no mercado de trabalho jovens de 65, 70 anos trabalhando, se aposentando, mas continuam trabalhando. Alguns porque precisam de uma renda para complementar, outros porque têm a necessidade. E a tendência é que hoje já temos empresas que buscam contratar pessoas mais velhas. Quando eu participo de processos de seleção para a empresa, tem alguns requisitos. Eu quero pessoas acima de 45, acima de 50 anos. Porque eles falam assim, essas pessoas trabalham melhor, elas se dedicam. Jovens não quer nada com nada, jovens não têm compromisso. E tem empresas que buscam os mais jovens, porque fala assim, não, eles têm a inovação, eles trazem a tecnologia, a criatividade. Quando eles entenderem que dá para ter os dois no mesmo local, vai ser sucesso, porque um vai aprender com o outro. E a tendência é, sim, aparecer mais vagas para as pessoas mais velhas no mercado de trabalho. Tem um filme que brinca com isso e Do meu estagiário. diretor falava sobre esse filme essa semana, inclusive, que é aquele filme Um Senhor Estagiário. Para quem nunca assistiu, vale super a pena, porque brinca justamente com essa ideia, né, Abby, de um senhor mais velho numa startup. E aí, no começo, parece que não vai dar certo. E depois você fala, poxa vida, um pode aprender com o outro ali. E o que é legal que a gente vê nisso, né, é o que você falou um pouquinho do propósito, né, de você se permitir. Naquela época, eu tinha que trabalhar muito, dar conta dos meus filhos, da minha casa, enfim. Hoje, eu posso fazer a faculdade que eu sempre quis. Então, acho que é uma possibilidade também das pessoas, né, 60 a mais, 40 a mais, 50 a mais, iniciar algo novo, porque eles estão aprendendo isso com os jovens, né? A neurociência, ela estuda a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro entender, ele reaprender.
E hoje, as pessoas, né, principalmente no mercado de trabalho, que estão crescendo e buscam colocações, ela entender que eu posso desaprender e reaprender. Então, as pessoas que estiverem abertas a o desaprender e reaprender algo novo, elas estão aí com o mercado para elas, né? E a troca, quando a gente fala de mentorias, a gente sempre pensa na pessoa mais velha que vai mentorar alguém que está começando. Eu vou passar todo o meu conhecimento para essa pessoa. Hoje a gente tem uma mentoria reversa, que é aquela mentoria onde o mais novo vai ensinar o mais velho a tecnologia, a internet, a inteligência artificial que está por aí. Então, essa troca é um ganho, todo mundo tem a ganhar com isso. Com certeza. Muito obrigada, Karina, por vir aqui conversar com a gente. Acho que o equilíbrio é tudo, né? O diálogo é tudo, a comunicação, e a gente só tem a ganhar com toda certeza, viu? Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Obrigada, eu que agradeço. É muito bom estar aqui, falar do desenvolvimento humano, sobre pessoas. Eu acho que quanto mais a gente estuda mais as pessoas, a gente consegue ouvir, respeitar e principalmente amar cada um com as suas diferenças. E se entender também. E se entender. Né? Isso mesmo, Karina. Seja sempre bem-vinda, viu? Boa tarde. Obrigado por estar com a gente, que a gente possa, né, Abi, valorizar as diferenças, entender que somos o que somos justamente por causa dessa soma, né? Exatamente. Da criatividade, o arrojo dos mais jovens, a maturidade, o pé no chão, a experiência dos mais velhos. Todo mundo vai se ajudando. Todo mundo. E você que é jovem, entenda que você tem um pouquinho de cada um da sua família, né? São gerações que você carrega de sabedoria, de fisionomia, enfim. Valorize muito. Tem os contatos dela na tela, então, por favor, volte mais vezes para conversar com a gente, viu?